certeza que você vai ajudar muitas pessoas através dessa live. Parece miragem. Boa noite. Vamos entrando. Habito profundo, criando coragem pra se manter em pé, pra se manter em paz. Um pouco mais de fé nunca é demais. Vencido é o pensamento bom, Nada me atinge. eu não tenho medo não. Tenho o santo forte na janela, o vento bate, dizendo que nunca é tarde pra viver. E a vida? E a vida lá fora pede passagem, a dor vai embora, parece miragem, bem longe do mundo. E nessa viagem, habito profundo, criando coragem pra se manter em pé, pra se manter em paz. Um pouco mais de fé nunca é demais. Pra se manter em pé, pra se manter em paz. Um pouco mais de fé nunca é demais. Pra se manter em pé, pra se manter em paz. Um pouco mais de fé nunca é demais. Pra se manter em pé, pra se manter em paz. Um pouco mais de fé nunca é demais. Boa noite, tudo bem com vocês? Vamos começar a partir de agora essa live intitulada, com a pergunta: por que a doença é o contrário da natureza? Será por que a doença é o contrário da natureza? Você que está aí assistindo essa live, comece me respondendo essa pergunta, assim. Por que você acha que a doença é o contrário da natureza de qualquer pessoa? Por que a doença é o contrário da natureza das pessoas? Por que as pessoas, quando as pessoas adoecem, elas não estão na natureza delas? Me falem aí. Vamos ver aqui. Vamos escutar vocês aqui, ouvir vocês, ver vocês. Bora lá! Vamos, gente, respondem aí. Você que tá aqui no Instagram, no YouTube também, eu quero ouvir de vocês, tá? Quero ver de vocês, quero ver a resposta de vocês.
Porque a doença é o contrário da natureza. Não tem uma resposta certa ou errada aqui, tá? Eu quero só ouvir vocês mesmo, ver vocês, aliás, esse que vocês estão escrevendo, tá bom? Porque a natureza por si só é saudável, se autorregula, se autorrestaura, porque ela está em desequilíbrio? Será? Não sei. Porque nossa essência é ser saudável, somos a imagem e semelhança do Criador. Porque a doença é desconexão. E vocês, pessoal do YouTube? Respondam aí também no chat. Se você não está inscrito, não está conseguindo falar no chat, provavelmente você não está inscrito no canal, tá? Então já se inscreve, já dá um joinha aqui nesse vídeo. Porque olhamos para a dor, epitemilismo. Acho que você escreveu aí alguma coisa errada, né, Delésia? Deus não fez a criatura doente, porque a doença é desconexão. Porque nascemos sem problema de saúde nenhum e adquirimos com o passar do tempo e da criação. Às vezes nós nascemos com problema de saúde, sim. Tem criança que nasce com problema de saúde? Que a natureza tudo é perfeito. Quando eu era criança achava que era castigo de Deus, hoje sei que não é isso. A gente tinha isso, né, Carol? Eu também, em alguns momentos, os meus pais falavam que era castigo de Deus. Deus nos fez perfeitos, a doença vem do nosso emocional. Porque nascemos para ser saudáveis, é sonho de Deus. Para nós, vida plena, vida em abundância. E isso inclui ser saudável. Tá bom. Então vamos lá para conteúdo, né? Obrigada a todos vocês que não me deixaram sozinha aqui no vácuo. A maneira equilibrada e saudável, o organismo tende a busca equilíbrio e a doença pode resultar em desequilíbrio. Verdade, Carol. Então tá. Porque a doença é o contrário da natureza. A primeira explicação é essa que vocês deram aí, tá? Mas eu não vou pro cunho religioso, não. Mas vocês falaram aqui, porque somos a imagem e semelhança do Criador, né? Somos. Mas, e aí, tá, se nós somos a imagem e semelhança do Criador, por que a gente adoece, então? Já que o Criador não tem doença, só tem saúde, né? É que nós somos seres humanos e que nós passamos por experiências que vão nos tirando da nossa natureza. Eu vou começar por algo que eu vi ainda há pouco, por um aspecto inclusive profissional, tá? Eu não sei se ela tá aí, não vou citar nome. Ainda há pouco eu fui fazer uma mentoria individual de venda, né, de uma aluna do Acelera. E aí eu olhei pro Instagram dela e vi que tava um pouco bagunçado, tal qual a mente dela quando me trouxe. Eu quero isso, eu quero aquilo, eu vou vender isso, eu vou vender aquilo. E aí eu falei, não vai conseguir desse jeito. E aí eu disse, vamos esquecer venda, vamos conversar aqui um pouquinho. Porque, olha, até aqui o seu Instagram tava bom.
E daqui pra cá, olha só a bagunça que ficou. Você se perdeu, né? E aqui não é sobre Instagram, tá? É sobre vida mesmo. E aí me conta aí, né? Como é que você chegou até aqui e tal. Eu falei, o que você gosta mesmo, né? É de criança, é disso, é daquilo. E ela foi me contar as histórias dela, né? Do trabalho anterior, e o que ela fazia, o que ela se realizava. E ela falou, aí nesse momento meu olho brilhava. E é aí que tá, né? Aí eu perguntei, em que momento você se perdeu, né? De você mesmo. Ela falou, e eu tenho medo, às vezes, de trabalhar com isso, porque... Falei, mas como assim a gente tem medo do que tá na nossa essência, né? E aí eu falei, olha só, você se perdeu porque você foi indo pra onda do que todo mundo tá fazendo. Mas essa não é você. Você é aquela lá de um vídeo que você mandou em janeiro desse ano, que ela me mandou um vídeo, ela ia fazer uma imersão, e ela me mandou um vídeo. E eu lembro do vídeo que ela fazia umas coisas, ela contava umas histórias, eu falei, você é essa aqui. Essa é a sua essência. E aí ela disse, nossa, aí eu falei, então que tal você fazer isso e aquilo, dessa forma, você vai para a sua essência. Ninguém vai fazer isso que você faz. E você vai ser a única. E certamente você vai produzir vídeos virais com isso que você faz. Porque poucas pessoas sabem fazer isso que você faz do jeito que você faz. E é verdade, tá, gente? Aqui eu não cheguei ainda em doença, do contrário da nossa natureza. Eu tô falando de uma pessoa que não estava na sua natureza e por isso não estava alcançando os objetivos financeiros que ela queria. E isso também, quando nós não estamos na nossa natureza, nós nos desequilibramos, nos desregulamos e vamos para a doença. Não sei porquê, porque eu quero falar muito de estômago hoje. Por exemplo, o nosso estômago, normalmente nós nascemos com ele normal. E aí tem os ácidos gráficos, os ácidos que são produzidos, gástricos, né? Mas não é ácido gástrico, não. Outro nomezinho. Enfim, nós produzimos ali normalmente. Tudo no nosso corpo, dizem que é uma máquina, mas não é. Tudo no nosso corpo trabalha em sintonia e em sincronia para que tudo funcione no seu perfeito estado. Então, quando você tem algo no estômago, tudo que está no gastrointestino, no tecido gastrointestinal, acima e abaixo, tem uma interferência que fica ali no meio. Então, há uma desregulação acima e abaixo. E por que eu não estou na natureza? Porque a minha natureza é digerir as coisas, os eventos, o que as pessoas falam, o que as pessoas dizem, conforme elas agem. Eu diria que a nossa natureza é um estado neutro. Não estou dizendo que nós conseguimos, mas estou dizendo que nós nascemos em um estado neutro.
com ausência de julgamento, com ausência de raiva, com ausência de dores, com ausência de sofrimento. Claro, tem gente que já nasce com essa carga ali da infância, aliás, da vida fetal. E é claro, todos nós já trazemos no nosso código de DNA essas informações de lá de trás, mas nós nascemos em estado zero, livre dessas mágoas, ressentimentos, dores, enfim, nós nascemos livres disso ao longo da vida, ou seja, a nossa natureza é estar em um estado de neutralidade. Tudo bem. Ok. Não tem problema. Só que tem problema sim. Só que não tá tudo bem. Só que eu não vou deixar ninguém passar por cima de mim. Só que eu não vou ficar por baixo. Só que eu não vou engolir isso que ele me falou. Só que eu não vou perdoar isso que acontece. Só que eu senti muita raiva no dia que isso aconteceu. Só que meu pai fez isso com a minha mãe e aí minha casa desmoronou. Só que aconteceram e vão acontecendo muitos eventos. Experiências difíceis e desafiadoras que nos tiram da nossa natureza. E de repente, o estômago que funcionava em perfeita harmonia já não consegue mais assimilar as comidas. E aí a gente vai inventando coisa. Que não pode chupar limão, que não pode isso, que não pode aquilo. A nossa natureza, claro, ela gosta muito de coisas mais naturais, porque tá na nossa natureza. Mas a nossa natureza normalmente recebe leites e derivados normalmente. Em algum momento, pessoas adquirem alergia ou intolerâncias à lactose. Não produzem a proteína ali do leite, né? Não produzem a proteína que vai quebrar, né? Ali. Aliás, não produzem a enzima que vai quebrar a proteína do leite. Em algum momento, o seu intestino começa a não assimilar mais leites e derivados. E aí você não está mais na sua natureza, porque você tomava leite normal, tudo bem, leite de caixinha, tem componentes químicos, ok, mas até 15 anos você tomava leite e comia derivados. E algo te tirou do prumo que o seu intestino não consegue mais assimilar esse conteúdo. E você sai da sua natureza. Porque a sua natureza assimila bem isso. Eu lembro muito bem que eu tomava leite da vaca. Eu tomava muito leite da vaca. Ainda gosto. Tava lá no meu interior um dia desse. E aí eu comprei, nossa, eu tomei quase 1 litro de leite. Tomo leite de caixinha e os outros também que não são de vaca, são produzidos ou pasteurizados, né? Enfim,
mas em algum momento o seu organismo para. O meu nunca parou, né? Se um dia ele parasse, eu precisaria parar também e refletir em que lugar da minha vida, em que momento da minha vida o meu corpo não pôde mais assimilar esse conteúdo. De alguma forma, em que momento da minha vida esse conteúdo fez parte de um momento em que eu não consegui assimilar aquele conteúdo emocional que estava acontecendo ali. É nesse lugar que eu saio da minha natureza. Porque a nossa natureza é perfeita. Sinto dores de cabeça. Você sente dores de cabeça. Mas em algum lugar, em algum momento de sua vida, você não sentia. Sua cabeça era normal. Não tinha dor. Em algum momento, você começou a ter problemas de vista. E Valéria, em algum momento você começou a ter dores de cabeça, enxaqueca insuportável, com vômito e enfim. Aí nós precisamos revisitar em que momento foi que começou isso. É claro que eu não estou aqui nem me aprofundando sobre os conflitos emocionais, sobre a origem e a verdadeira raiz emocional. É preciso revisitar, porque não adianta a gente só... em que momento foi? Foi esse. Tá. Então pronto, tudo já passou. Não é isso. É revisitar esses momentos e refletir, né? E agora eu estou convidando a gente a refletir. Claro que não necessariamente refletir é se curar, mas é o primeiro passo para a cura. E aí, em que momento da minha vida eu saí da natureza um tanto que as dores de cabeça começaram a vir e devastar a minha vida. Devastar mesmo, porque a pessoa não consegue. Encontrar um lugar. A pessoa não consegue se encontrar num lugar quando ela tá com dor de cabeça. Ela muitas vezes precisa deitar e às vezes é no quarto escuro e às vezes não pode ter luz. Por que não pode ter luz? Em que momento da natureza dela ela precisou ir para a escuridão para fazer passar a dor de cabeça que não passa nem com a escuridão? E aí ela saiu da natureza e foi para os medos, para as desvalorizações, para as impotências, pro sem conseguir tomar um rumo, sem conseguir tomar uma direção. Em que momento da vida? E em que momento da vida de uma criança essa criança começa a ter alergias que não passam por nada? Por quê? Se a natureza dela é saudável, porque o Criador
fez com que essa criança nascesse saudável e conscientemente ela não passa por raivas, por ressentimento, por mágoas, por dores. Conscientemente não. Mas por que a natureza dela assimilou as informações do ambiente e fizeram com que ela saísse de sua natureza? Para que serve? Para unir os pais? De uma separação já quase determinada? Para que os pais a vejam? Para que os pais a reconheçam? E aquela dor se manifesta na perda da integridade da pele, causando, sim, uma doença na pele. E nesse lugar, a criança, o adolescente, não está na natureza. Em que momento que você sentiu dores emocionais? Em que momento você começou a sentir dores emocionais? Como hoje eu atendi alguém que estava com pânico e depressão. O que tirou ela do prumo para que ela ficasse desequilibrada na vida emocionalmente? Para que ela entrasse em um desespero à noite que sufoca e ela vai para a morte? Em que lugar da vida ela entrou em contato com os grandes medos de morte e que eles até saíram dela em algum momento, mas ela não conseguiu se despedir desses medos, e isso reverbera no corpo, na mente, na alma dos sintomas, causando sintomas, aliás. Então, a sua natureza, ela é perfeita. E quem disse que estar doente não faz parte de uma natureza perfeita? Sempre há doença, os sintomas, sejam eles físicos ou emocionais, eles nos dão a oportunidade da gente olhar de novo para aquilo que nos tirou da nossa natureza. Vou repetir: um sintoma físico ou emocional faz com que a gente entre em contato com aquilo que nos tirou da natureza e que é aquilo que muitas vezes mais dói, é a ferida que mais dói e é aquela que mais precisa ser tocada. Não machucada, tocada mesmo, sabe? Deixa eu ver aqui se ainda dói. Ah, é aqui que dói. Tá, então vamos se aprofundar nisso que dói para saber de onde que vem. E aí a gente se aprofunda nos sintomas, na raiz, para que a gente libere o corpo e a mente das pessoas, para que a pessoa que está na nossa frente viva uma nova vida, uma oportunidade de ter uma nova vida, uma nova chance. E a candidíase? Candidíase, que na verdade é um fungo, né? Candida albicans,
ele já existe ali. Só que de alguma maneira a nossa natureza ela fica tão desregulada que eles começam a se proliferar. E sobre esse ou outros sintomas sempre é uma oportunidade de sobrevivência que a natureza está nos dando, para que a gente sobreviva, para que a gente olhe para dentro. Entendem? E aí a sua natureza afasta-te do seu parceiro. Para quê? Que fundamento tem isso? Para que você olhe para outras parcerias, para outros momentos que foi difícil e que você não conseguiu. E tudo isso é um convite para a gente olhar para a nossa natureza e estar atentos a ela, porque senão a gente vai ficar o tempo todo olhando para fora e não nos permitindo, olhando para fora, tomando medicamento, mudando nutrição, mudando tudo, e o que mais precisa ser mudado você não muda, né? Hoje uma pessoa falou, ai, meu filho tá com isso, com aquilo, mas a gente acha que é metabólico, porque ele fez uma dieta doida, né? E aí foi depois disso. Eu falei, tudo bem, o fator nutricional, ele entra dentro da epigenética, mas não adianta, mas acima do fator nutricional existe um fator emocional. Vamos ver? Você quer apostar comigo como existe um fator emocional por trás do fator nutricional? Olha só, ela me falou assim, ó. O meu marido que é médico e os médicos também acreditam que ele fez uma dieta mirabolante para engordar e depois disso ele tem tumores benignos. E aí eu falei, isso é importante, faz sentido, mas existem fatores emocionais por trás disso. Quero apostar com você. Vamos lá. Então ele era magro, certo? Certo. Ele era muito magro. Tá, tudo bem. E por que ele era magro? Aconteceu alguma coisa? Ele sofria muito bullying na escola, porque... Aí eu falei, e eles falavam que ele era magro? Sim, muito bullying na escola, porque ele era magro. Eu falei, não falei. Ele não fez uma dieta mirabolante porque simplesmente ele acordou de um dia para a noite e simplesmente ele fez uma dieta mirabolante para engordar? Não. Ele falou, ele comia escondido à noite. Não tinha compulsão alimentar, tá? Pelo contrário, era magro. E aí ele fez a dieta para engordar, porque ele sofreu muito por ser magro. Então vocês estão vendo que o fator nutricional não é o mais importante? Ele não pode ser desconsiderado, mas ele também não é o mais importante. Existe algo por trás do fator nutricional, acima, que é a mente. A mente, ela está acima do fator nutricional dentro da epigenética. Ela não está acima de fatores radioativos, por exemplo, tá? A mente não está acima de fatores radioativos.
Se uma mulher grávida ou se uma criança, por exemplo, for fazer um raio-x e ela tiver em idade, ela tiver contatos ali com fatores radioativos muito fortes, ela pode parar de crescer. Então, os fatores radioativos estão acima dos fatores emocionais dentro da epigenética, mas os fatores emocionais estão acima dos fatores nutricionais e de tantos outros. Os fatores químicos estão equiparados aos fatores emocionais, o que quer dizer que a sua química é alterada quando você toma um medicamento e que você não precisa ou em excesso, que pode te levar à morte. Então, está equiparado os fatores químicos e bioquímicos, tá? São mais ou menos importantes a depender do contexto, tá certo? Aí tem os fatores fatores nutricionais, químicos, radioativos, emocionais. Tá faltando um outro. Que eu esqueci. Mas vem de chás, ervas, não são fatores químicos, são outros fatores que eu me esqueci do que eles são, tá? Mas chás, ervas, essas coisas, eles estão abaixo do fator emocional e do fator bioquímico, tá bom? Eles estão abaixo, tá? Então, a nutrição e esses chás, ervas e tudo mais estão abaixo dos fatores emocionais e bioquímicos, certo? Fatores radioativos estão acima de fatores emocionais. Vocês estão entendendo o poder desse conhecimento aqui? Esse conhecimento, ele é muito importante, porque ele não nos deixa à mercê do que os médicos ou dos que os profissionais de saúde vão falar. Porque senão a gente fala, não, é nutricional, e aí a gente esquece que existem fatores acima. Entende? Então, a gente precisa considerar esses fatores e pesquisar, porque senão uma pessoa chega no seu consultório, no seu atendimento, e aí ela fala que é genético e você não se interessa tanto pelo atendimento, faz de qualquer jeito, porque é genético, né? Em algum momento lá atrás eu fiz isso, tá? Lá atrás, quando eu era muito inexperiente, não tinha estudado a quantidade de livros que eu tinha estudado lá nos primórdios, 2012, por aí. Quando a pessoa falava que era genético, eu não me interessava muito, eu fazia ali de qualquer jeito, porque eu sabia que ela não ia melhorar. Só que não, né? Depois que eu descobri Bernie Siegel, autor de diversos livros, Amor, Medicina e Milagres, Paz, Amor e Cura e tantos outros livros, um médico pioneiro na junção de espiritualidade, de tudo. Agora saiu algo, né, do Conselho Federal de Medicina sobre a junção de espiritualidade, mas isso é muito antigo. Bernie Siegel foi um pioneiro, médico, cirurgião, e o cara entendeu
que estava por trás de uma pessoa que adoecia e de uma pessoa que se curava. E aí ele entendeu de que várias pessoas com câncer e como que elas ficavam ali. Câncer com outras questões, né, físicas ou emocionais, mas principalmente câncer. E as pessoas chegavam ali, eram desenganadas pelos médicos. Ela ia viver a nova vida e o médico, o que aconteceu? Bem parecido com quando a gente atende o paciente, que ele chega no médico e que ia fazer cirurgia e o médico falou: não estou entendendo, mas eu não estou encontrando mais o nódulo. Eu não estou entendendo nada, mas você não tem mais o que você tinha há uma semana atrás. Eu não estou entendendo, mas você está curado e eu não sei o que aconteceu. E aí ele é obrigado a dizer que não tem mais, que tinha antes. Remissão total de doença. É a mente controlando o corpo. E o corpo recebendo os comandos que a mente dá. O que é isso se não retornar à sua natureza, né? É sobre isso que a gente está falando aqui. Eu sei que a live tá rica e eu me esqueci de pedir para vocês para compartilharem essa live com todas as pessoas que vocês conhecem. E eu quero fazer esse pedido agora, né? A gente já tá aqui há quase 1 hora e eu tenho certeza que essa live aqui vai ajudar muita gente. Bom, eu quero fazer um atendimento, né? Bora lá? Acho que é bom, né? A gente fazer um atendimentozinho. Que tal? Que tal? É bom para vocês? Quem quiser ser atendido, é fácil. É só você dizer que eu quero ser atendido e por quê, que a gente vai, talvez, escolher você, tá bom? Então, vamos lá. Aproveitem, vão compartilhando esse conteúdo, essa live, com o máximo de pessoas que vocês puderem, tá bom? Vamos lá. Quem quer atendimento e para que você quer atendimento? Para que você quer ser atendido? Bora lá.
Hum, nódulos benignos na garganta. Eu acho que eu vou atender essa pessoa aqui. Mais e mais e mais, e nos ajudar a levar esse atendimento, vocês que estão aqui no YouTube, vocês que estão no Instagram, a levar esse conhecimento para mais pessoas, ao compartilhar essa live, tá bom? Oi, Sério mesmo? tudo bem? Meu Deus! Eu falei assim, tudo Tudo bem? bem com você? Tudo bem. Graças a Tô Deus. tentando organizar meu celular, porque eu tô com o uniforme do meu trabalho ainda. Pode se organizar aí. Quer se organizar aí? Quer tirar o uniforme? Posso? Pode, Pelo menos o uniforme do trabalho, pode, né? Só a camiseta eu vou tirar. pode, pode, Pode. pode, sim. Gente, não tô nem acreditando. Sou do Paraná. Vai lá, tira lá. Que aí Pode deixar assim você mesmo? fica mais à vontade. Abertinho? Deixa assim. Tá. Tá. Acho que o nome dela é Fabiana e ela trouxe a queixa de. Ela colocou aí que ela tem refluxo gastroesofágico, tá? Como vocês estão vendo, a gente não combina atendimento aqui, tá bom? Então, é hora de vocês compartilharem essa live para terapeutas, para psicólogos, para pessoas que você conhece, que eu tenho certeza que isso tudo que a gente está fazendo aqui vai ajudar mais e mais pessoas, tá bom? Então, vocês que estão aqui no YouTube, compartilha, né? Clica em compartilhar e vocês mandam essa mensagem para manda essa live para várias pessoas. E vocês que estão aqui no Instagram, né? Clica aqui nesse aviãozinho que parece um aviãozinho de papel e aí você vai mandando também essa live para o máximo de pessoas que você puder. Vocês que estão no YouTube, aproveita e dá um joinha, tá? Na live para que a gente leve esse conteúdo e possa levar esse conteúdo para mais pessoas. É impressão minha ou minha internet está ruim e tá. A minha imagem tá ruim, gente? Minha imagem tá ruim assim como tá aparecendo no YouTube, é? Minha imagem tá ruim para vocês, embaçada? Por favor, fale aí. Tá ruim, né? Nossa, aqui agora. Eu mudei de internet agora. Vamos ver se fica bom, né? Vou ver se Oi. melhora. Gente, não tô nem acreditando. Vou virar assim, que eu tô carregando até meu celular aqui. Ainda tá ruim, gente, minha internet? Minha imagem? Tá um pouquinho. Tá um pouquinho. Embaçada, né? É. Hum, melhorou quando eu troquei, tô vendo aqui, mas depois voltou de novo. Tá ruim demais. Vamos fazer o seguinte, a gente sai e entra novamente, tá bom, Luciana? Tá, Porque tá a bem. minha tá ruim e a sua também. Pode ser alguma coisa do Instagram, Tá, mas pode ser também coisa da nossa internet. Então a gente vai e volta. É tá. Luciana, Fabiana, Fabiana. Fabiana. Tá bom, Fabiana. Eu vou Tá, sair em menos de um minuto eu volto. Tá bom? tá. Beijo.
Oi, gente, tudo bem? Voltamos aqui, voltamos. Eu voltei porque a minha internet. Afinando conselho. Gente, voltamos aqui, voltamos. Eu voltei porque a minha internet estava bem ruim e aí a gente voltou para fazer o atendimento aqui com a Fabiana. A Fabiana que tem refluxo gastroesofágico. A gente vai começar do zero, tá? Que a internet estava ruim e a imagem ruim e a gente resolveu voltar, né? Começar aqui do zero a live. A minha imagem tá melhor? Se é pra amar, cuide melhor de ti. Amor tem que fazer sorrir. Ame-se mais, já que é pra amar. Tá melhor, né? A minha imagem, bem melhor. Pronto. Vamos lá. Fabiana, você tá por aí já? Fabiana, você tá por aí? Olha, eu sei que é mais fácil pra quem tá de fora, falando pra fazer o que eu nem mesmo faço. Então teu abraço vai falar por mim. Vou colocar aqui, atendimento ao vivo. Parece que o amor simplesmente foi embora. Talvez só tenha encontrado um novo endereço. Todo recomeço começa de um fim. Não tente procurar no outro seu lugar. Sinta-se em casa em si, chame ele pra entrar. Seja bem-vindo, amor, chega de solidão. A sós contigo, eu sou multidão. Fabiana, você tá por aí? Cuide melhor de ti. Amor tem que fazer sorrir. Se ela não chegar aqui, a gente vai fazer com outra pessoa. Cuide melhor de ti. Amor tem que fazer sorrir. Ame-se mais. Enfim. Ame-se mais. Ame-se mais. Ame-se mais. Ame-se mais. Ame-se mais e mais e mais e mais e mais. Ame-se mais. Fabiana, você tá por aí? Ou não quer mais atendimento? Bom, enquanto ela não chega, né? Vamos ver se tem. Ah, chegou aqui. Aqui. Oi, Fabi. Oi, Acho que agora vai ficar melhor. acho que Tá vai. melhor a minha imagem? Tá ótimo. A sua também tá. Então tá. Então, você tem quantos anos?
50. 50. Tô velhinha já. Tô não, tô não. Uhum. Você me acompanha faz tempo? Eu sou terapeuta MPC, Ah, é? Ai, que legal. Ah, de qual turma? da turma 7. Da turma 7. Tá bom. Bom, então eu imagino que você sabe um pouco sobre a raiz do seu sintoma, né, dona moça? Na verdade, é laringofaríngeo, o meu refluxo. Seu refluxo laringofaríngeo. Estou fazendo o quadro de asma, já está indo para 2 anos. E já fiz umas 6 sessões terapêuticas também, mas até agora não estou tendo uma melhora significativa. Agora, não sei se sou eu que não estou conseguindo mudar meu ambiente. Estou pedindo para Deus. Meu Deus, quando você me chamou, eu falei, Senhor. Vamos embora ver, né? Ao longo desse atendimento aqui, o que está pegando aí que você não melhora. Então, o que que acontece? O refluxo é laringofaríngeo, então, de alguma forma, há uma comunicação ali provavelmente Laringe. a sua laringe não consegue fechar quando você deglute. É isso? Então, na verdade, diz o médico que é o ácido, não, na verdade, eu não sentia que a comida voltava. Eu sentia como que algo apertasse minha garganta. E, Uhum. e eu fui tratando de asma, né? Tratei como asmática, até que foi descoberto agora recentemente que seria laringofaríngeo. Então, eu fiz uma fenda nas cordas vocais e fiz um calo também nas cordas vocais. O calo desapareceu, mas eu ainda continuo com a fenda. E quando está bem assim, intenso o sintoma, eu tenho dor no tórax bem forte. E quando eu puxo o ar, eu não sinto uma tranquilidade. Eu respiro normalmente, eu fiz o exame de asma, mas eu não tenho asma, mas eu faço o quadro de asma. E aí, às vezes, faz barulhinho na minha laringe. Quando tá... Só que quando eu puxo o ar, parece que tem uma secreçãozinha na minha laringe. Muito pigarro, tive muito pigarro. E agora que parece que às vezes eu sinto que alguma coisa quer voltar. Mas até então era só o ácido. Uhum. Certo. É, de alguma forma, há um refluxo Sim, gastroesofágico que volta para laringe. e aí há uma comunicação laringofaríngea que de alguma forma assimila aquilo, né? E vai para as suas cordas vocais, vai para a laringe mesmo, né? E entra em contato com as vias aéreas inferiores, né? Ok. Faz tempo isso? Vai fazer 2 anos. Acho que já 2 anos. Já tive uma melhora bem significativa, mas ainda estou. Às vezes estou sentindo dor no meu estômago, estou comendo bem pouco, não consigo comer muito. Você começou com refluxo normal ou já Não. começou com esse mesmo? Comecei como se algo trancasse a minha garganta. Eu sentia que algo pegasse na minha garganta. O que eu fazia? Aí eu ia na farmácia, tomava uma injeção de antialérgico, porque eu achava que era alguma alergia respiratória.
E eu fui tratando, e eu fui me automedicando assim, na farmácia, tomava uma injeção de antialérgico e eu tinha uma melhora. Aí de vez em quando voltava, uns 4, 5 meses, eu tomava de novo a injeção e melhorava. Até que trancou de uma vez, né? Foi há 2 anos atrás, que trancou a minha garganta mesmo. E daí aí eu começou a ouvir muito pigarro, muita tosse. E aí eu comecei a ter falta de ar, porque o pigarro começava a colar na minha garganta, a inflamar, a dor da garganta, não tinha inflamação na garganta, por isso que a médica achou que poderia ser um quadro de asma. E fiquei tratando quase 2 anos como asma. Aí o ano passado, em outubro, procurei uma otorrino e essa otorrino percebeu que não era uma asma e que sim era um refluxo laringofaríngeo. Mas começou como se algo trancasse a minha garganta. Então não faz 12 anos que começou os Não, sintomas, faz dois mais. anos. Oh, desculpa. Então não faz 2 anos que você disse que ficou 2 anos com isso. E aí, ano Dois passado, que a anos médica. que, 2 anos que eu comecei a tratar com o médico, né? Não, eu quero há quanto tempo que começou os sintomas que você talvez aí, quando você tomava os antialérgicos, né? Ah, então eu acho que deve fazer mais. Eu acho que deve fazer uns Vários. 4. Quase 4. Uhum. Você tem 50, então talvez ali por volta dos 45, 46 anos. Sim, por aí. Sim? Que eu me recorde. Uhum. Não tinha parado para pensar. Tá bom. Você é casada, tem filhos? Sou casada, tenho 2 filhos. Uhum. Quantos anos, seus filhos? Um tem 22 e o outro 16. Todos homens? Homens. Há quanto tempo você é casada? Vai fazer 26 anos. Uhum. Tá bom. Que horas que, quando começou, esse sintoma mais vinha? De tardezinha, à noite, que você ia lá na farmácia? De tardezinha, Uhum. à noitinha, às vezes meia-noite. Ok. É, A última vez que eu tomei a injeção foi meia-noite. Tô me lembrando agora. Você estava desesperada e foi lá. Eu tava como se estivesse me trancando, falta de ar, trancando minha garganta. E eu tive uma sensação assim que parecia que eu ia ficar sem o ar, como se fosse assim um pânico na hora. E aí eu tomei a injeção e abriu, parece que abriu as vias aéreas, né? Então por isso que eu achava, nossa, é alguma coisa respiratória, né? Pensava comigo. Você tem irmãos? Gêmeo, Só um? só. Uhum. Quer dizer, tive um antes de nós, mas faleceu. Nasce morto. Uhum.
Aí você teve um irmão ou irmã? Irmão. É, você é a primeira ou segunda? Sou, depois desse irmão que faleceu, eu sou a segunda, né? Mas eu Vo- sou gêmea. Não, eu sei, mas você, quem nasceu Eu, primeiro, ele ou você? eu sou a segunda. Não. Você nasceu primeiro do que seu irmão gêmeo? Sim, nasci primeiro. Tá bom. Então você é a segunda. Não tem mais, né? Depois de Não. vocês. Tá bom. É, ok. O que que você lembra que aconteceu quando você tinha por volta de 10 anos de idade? Que tem a ver com isso, com... Eu vou falar algumas coisas aqui. Medo de morte, não poder falar, não poder expressar algo ou alguém trancava a sua voz, a sua fala, ou você viu alguém fazendo isso com outra pessoa e você assimilou como se fosse com você. Aqui tem duas idades, tem 10 e tem 15 anos, tá? Então, provavelmente foi à tarde, ou foi no final da tarde, ou foi à noite. Pode ter a ver com não assimilar, não assimilar, né, aquilo que estava acontecendo, não conseguir engolir aquilo que estava acontecendo, enfim, pode trazer aí o que você se lembrar, tá? Com 10, não sei se é com 10. Me vem algumas memórias, mas eu não sei se é essa idade, né? Com 10 ou 11 anos, eu acho. Não, eu Não acho que tem foi com 12. problema, Não você tem? já sabe que Com não tem 12 problema. anos, a minha mãe, ela viajou. Essa, essa imagem, memória que me veio. Ela viajou, me deixou na casa do meu. Deixou meu irmão na casa de uma tia e eu na casa de outra tia. Hoje eu sei o que é, mas na época eu não sabia, eu não entendi o porquê que ela deixou. Ela precisou viajar e ela ficou muito tempo fora, acho que ficou mais de 15, 20 dias fora, né? E hoje eu sei que ela foi atrás do meu pai, né? Que infelizmente ela foi atrás, pegou uma traição do meu pai, né? Então essa lembrança me veio com, com 15 anos, não me lembro, com 15 eu não me lembro, mas com 16 para 17 eu passei algumas situações indigestas. Pode falar. Um primeiro namorado. Então, assim, tampava minha boca mesmo, eu sofri agressões físicas, né? Violência, apanhei e eu não podia contar para ninguém. Então, eu sofri praticamente, foi uns 5 anos de namoro, tinha 15 anos para 16, sofrendo violência física mesmo. E não podia. Até hoje, meus pais faleceram e eles não sabem da história, né? Ele chegou a pegar aqui. Ah, sim, fiquei com faca no meu pescoço. Faca no pescoço, pegava na minha garganta. Fiquei com faca no pescoço, assim, de uma sacada. Ele colocava a faca no meu pescoço. Que dizia que ia me matar. Então, assim,
porque ele queria ter relações sexuais comigo e eu não queria. Então, aí ele falava que ele iria me matar e ele fazia mesmo, ele me agredia fisicamente mesmo. Apanhei muito. E eu nunca contei isso pra ninguém da minha família. Só o meu irmão que sabe, o meu marido. Mas a minha mãe e meu pai faleceram sem eu contar. Eu escondi por muito tempo. Eu fui contar recentemente pro meu irmão. Recentemente assim, né? De uns 10 anos pra cá. E meu esposo desde que eu o conheci. Mas escondi toda a minha adolescência até os meus 25 anos. Eu escondi do meu marido, que eu conheci com 24 anos, com 22 anos. Meu irmão eu fui contar já com uns 30 e poucos. E você passou quanto tempo nesse relacionamento apanhando? 1 ano? 5 anos. 5 anos. É. Nossa, eu nunca me atentei por essa situação. Porque se 5 anos, porque senão, se eu terminasse o relacionamento, ele me ameaçava de morte. É isso, né? E certamente os horários que acontecia era tardinha. À noite. À noite. Meu Deus, não tô acreditando. Eu vou puxar na orelha de quem lhe atendeu, viu? Nunca eu falei esse caso nos 6 atendimentos que eu tive. É. Você há 4, 5 anos atrás, né? Sim. Você tinha o quê? Deixa eu ver aqui. 46 anos. É, 47. Acho que 47, por aí. Mas não era nada grave isso que acontecia, que eu sentia assim. Parecia que só uma coisinha assim na minha garganta e eu tomava um antialérgico e passava. Meu Deus. Então você ficou com ele até 22, 23 anos de idade, né? Não, acho que foi, não. Se Uns foram 20. 5 anos, Não, então eu acho que foi antes, viu? menos. 14, 15. Foi até os 19 anos. Então talvez foi 15 Não, anos mesmo. foi isso mesmo. Foi. Tá. Independente da idade, é isso. Mas foi nessa fase ali da adolescência, 15 e tal. Pronto. Não tem outra coisa, mas tem. Não tem, mas tem, né? Se a gente for pesquisar aqui, 45, 46 anos, não precisa você falar se não quiser, você pode dizer sim ou não. Se não quiser, se quiser, ok, fique à vontade. Por volta dessa idade, 44, 45, certamente estava acontecendo alguns desconfortos, seja no seu relacionamento, seja no trabalho, seja com o filho, em que você também não queria expressar, não queria falar, não queria verbalizar, não Mas foi, podia. sim, mas era aspecto religioso. Aspecto religioso pode E ser eu tive também. que me calar, não pude falar. Ainda Engoli está muita, acontecendo? engoli muita coisa. Não. Passei muitos dissabores que envolveu assim, família, dificuldade financeira, perdas financeiras. Uhum. Não, não está acontecendo.
Graças a Deus, tudo já passou. Quer dizer, passou. Uhum. Foi muito difícil essa fase aí. Os 45, 44, 45. E os momentos desafiadores certamente aconteciam à noite, à noitinha, né? Sim, sim, a noitinha. Uhum. Nossa, meu Deus, a noitinha. Em reuniões. Reuniões, que ficava calada, que não falava, com medo de morte, né? Mas não de morte agora mais, mas a morte do relacionamento, daquela amizade, daquelas coisas ali, daquele vínculo, né? De alguma forma. De um vínculo que eu dependia na época. Até Uhum. em âmbitos, tudo, financeiro, tudo. Na verdade, era eu e meu esposo estávamos na mesma situação. Mas é isso mesmo. Mas eu fui mais, como que eu digo? Eu senti mais o ataque. É essa expressão mesmo. Era um ataque. Uhum. Era um ataque, Era um ataque. era um ataque aqui. A minha integridade, a minha pessoa. Querendo ou não, com 15 anos também era a minha integridade, né? Óbvio. No caso, a integridade física, né? Moral, Dessa vez foi religiosa, de moral, alguma forma. espiritual. E agora a sua integridade moral, espiritual, intelectual e as outras integridades que fazem parte de um ser, né? Sim, Que muitas vezes é semelhante ou pior ao ataque à integridade física, né? sim. Pronto, Tô, é isso, né? não tô nem acreditando. Sim. E essa última, assim, para mim foi pior, porque foram muitas perdas, né? Financeiras. Passei por muita dificuldade financeira. Eu e meu marido. Então essa vez foi, eu acho que foi muito forte. Ficamos desempregados, sem dinheiro, dependendo dos outros. Foi uma dor muito grande, muito profunda. Uhum. Então a gente passou muito medo de não ter o que comer, de não ter como sustentar a casa. Vergonha, Uhum. humilhação. Tá doendo até minha garganta, você acredita? Muito forte isso, muito mesmo. Vamos ressignificar? Não, Tá bom. Tá, tá livre as mãos? tá livre. Aqui você é livre para chorar e para se expressar e para gritar e para fazer o que você quiser, tá bom? Pode chorar, Fabi. Muito doloroso a gente olhar para essas feridas mesmo. É,
Já passou essa fase? Já. Mas aí, em agosto, que eu lembro, né? Mais ou menos dia 6 de agosto, 2 anos atrás, que veio toda a intensidade. Foi à noite também, mais ou menos 11 e pouco da noite. Eu estava na festa da escola trabalhando e aí alguma coisa me pegou e de lá para cá eu fiquei muito doente. Uhum. Tá bom. Bora tirar essa coisa aí que ela não pertence mais nada a você. Tá Sim. bom? Fecha os olhos. O seu namorado, ele agredia você só na casa ou na escola também chegou a fazer Na, na rua. na rua? Era perto da escola? Uma vez foi voltando, né? Nossa, foi voltando do cursinho à noite. Tá bom. Ok. Pode fechar os olhos, só para eu saber, tá? Respira fundo. À medida que você vai respirando, você vai relaxando cada vez mais. Relaxe seus pés, relaxe suas pernas, relaxe seu quadril, relaxe sua coluna, desde a lombar até a cervical. E vai relaxando. Respira. Relaxe os seus ombros, os seus braços. O seu pescoço, sua mente. Agora, por último, eu quero que você relaxe a região aí do seu pescoço mesmo, essa região onde tem a faringe, a laringe. Vai dando atenção para esse lugar e abrindo espaço para que a cura aconteça. Respira. Abra espaço para a cura chegar. E agora, eu quero que você
lembre-se daqueles momentos em que você era agredida por aquele namorado. Eu quero que você lembre dos cenários gerais. E em algum momento você se conecta ao momento mais difícil, talvez doloroso, que você ficou com muito medo de morte. E ele pegava e o contato que ele teve foi com essa região do pescoço. Então você se conecta a isso. Quando você estiver nessa cena, você fala o que está acontecendo. Respira fundo. Eu sei que é difícil, mas é necessário. Pode falar. Foi no apartamento dele, Uhum. ele mudou a voz, disse que ele era bonzinho, mas a pessoa que estava conversando comigo naquele momento não era. Aí ele abriu a gaveta, pegou uma faca, aí eu saí correndo para a sacada. Daí ele pegou e me colocou na sacada, com o pescoço para fora da sacada e com a faca no pescoço. E era bem alto. E eu fiquei com a cabeça para fora, assim, lá na sacada. E a faca, assim. Mas eu não lembro como que. Acho que parou depois de um certo tempo. E eu pedia, pelo amor de Deus, eu rezava, eu orava, pedia a Deus para me proteger daquela situação. E eu não tinha como fugir, porque ele tinha. Apertava o botão lá do apartamento e a porta ela travava sozinha. Ela tinha um sensor, sabe? Tinha que descer as escadas. E eu fui pra sacada, tentando escapar. Pra mim foi difícil. Vai para essa cena, fica aí, nessa posição. Qual o sentimento? Porque eu ia morrer. Não tinha ninguém ali. Não tinha ninguém ali pra me salvar. Eu estava só na mão dele, na mão de Deus ali na hora. A única pessoa que podia me socorrer era Deus. Qual a sensação no seu corpo agora quando você se conecta? Doendo muito aqui. Muita dor de garganta. E dói aqui, dói aqui. Aqui. E na hora que eu respiro, dói assim. Agora eu quero que você mude completamente essa cena, para que ela seja boa para você. Pode mudar o antes, o durante ou o depois. E tudo o que aconteceu vai ser mudado completamente. Imagine muito forte
a proteção de Deus em você, através de você, acima, abaixo, em todos os lados. Há uma proteção divina, há uma proteção de luz, e que com essa proteção você vai mudar todo esse aspecto dessa cena. Quando você mudar tudo e que isso for real para você, você me fala. Respira, vai respirando e vai mudando. E assim, os pais dele chegando e pegando ele pelo braço, tirando ele de cima de mim. Respira. E segurando nos dois braços dele assim, segurando firme. Respira fundo. E agora você não vai ficar calada, não. Você vai falar. Então, me veio assim, que alguma coisa tampou a minha boca. E o que você fala? Eu não consigo falar. Porque sempre eu me calei diante dessas situações. Você vai falar para ele agora. Essa é a última vez. Essa é a última vez Que você vai fazer isso comigo. que você vai fazer isso comigo. Eu gostava do meu namorado, Eu gostava do meu namorado. mas esse que está sobre o seu comando não faz parte de mim nem de você. Esse que está sob o seu comando não faz parte de mim e nem de você. A partir de agora só me toca que é divino. A partir de agora só me toca o que é divino, que é a presença de Deus. E a presença de Deus, a partir de agora, inunda todo o meu corpo. E a presença de Deus, a partir de agora, inunda todo o meu corpo. E em nenhum momento da minha vida Em nenhum momento da minha vida você fará mais parte, você fará mais parte, nem daquele da igreja. nem daquele da igreja. Agora eu vejo que você também estava lá. É verdade. Agora eu vejo que você também quer falar. É verdade. E tudo que você me falou quando eu era adolescente, você também verbalizou na igreja. Tudo que você falou quando eu era adolescente, você também verbalizou dentro da igreja. A partir de agora, A partir de agora, eu decreto eu decreto, e determino determino que só há uma força aqui, só uma força aqui. a força de Deus. É a força de Deus. Só há uma presença na minha vida.
só uma presença na minha vida. É a presença de Deus. É a presença de Deus. Eu declaro que só há uma proteção na minha vida. Eu declaro que só há uma proteção na minha vida. É a proteção de Deus. É a proteção de Deus. E com Deus eu não me calo mais. E com Deus eu não me calo mais. Eu falo tudo o que precisar ser falado. Eu falo tudo o que precisar ser falado. Tudo. Porque ninguém ousa mais me calar. Porque ninguém ousa mais me calar. Porque eu sou a presença de Deus. Eu sou a presença de Deus. Eu sou a imagem e semelhança de Deus. Eu sou o amor de Deus e a minha voz é a voz de Deus. Eu sou o amor de Deus e a minha voz é a voz de Deus. O meu trabalho é o trabalho de Deus. Meu trabalho é o trabalho de Deus. Eu só me relaciono com quem é de Deus. Eu só me relaciono com quem é de Deus. Não faz parte de mim o que é divino. Só faz parte de mim o que é divino. Coloca a mão agora na sua garganta de forma amorosa. Amorosa. Pode baixar a cabeça mais, porque de forma amorosa pode ser com a cabeça normal, não precisa levantar, tá? Não precisa ser muito e nem pouco. É normal. Respira. O ar entra e sai lentamente pelos seus pulmões. O ar entra pelas suas vias aéreas superiores e vai através da laringe para os seus pulmões. A partir de agora, a sua glote fecha normalmente. A partir de agora, a sua faringe, não há mais comunicação quando não precisa ter com a laringe. A partir de agora, a laringe e faringe funcionam perfeita e naturalmente, como é na sua natureza, como é na natureza da Fabiana. Respira fundo. Tudo já passou. Não precisa mais você ter esses sintomas, essa queixa por conta daquilo tudo que aconteceu na sua adolescência e há pouco tempo atrás veio também tendo contato. A partir de agora, você está livre. Não faz parte mais de você e nunca mais fará. Porque só há uma presença aqui. É a presença de Deus. Deus está em você e se move através de você. A sua boca, do que você falar, que você tocar, como você agir, será a natureza perfeita. Pode respirar fundo, sentindo, tudo restaurando, porque já passou. A partir de agora, pode, no seu tempo, abrindo seus olhos aos poucos.
Tudo bem? Tudo bem, Você entendeu? perfeitamente. Eu entrei num campo espiritual muito profundo. Na verdade, eu sofri um ataque espiritual mesmo. É. E como eu prego a palavra na igreja, né? Eu vejo que eu uso a minha voz para a palavra, para cantar, para ministrar. E eu estava ficando aqui impossibilitada já. Dá um descanso para você por pelo menos uma semana, tá? Mesmo se você tiver que cantar na igreja, peça alguém para trocar por esses dias, por essa semana, só para você restaurar. É importante agora a gente dar um tempo de pelo menos uns dias, tá? Para restaurar o que de alguma forma foi atingido, tá? E aí beber bastante água pelos próximos 3 dias, né? E pode ser que você sinta reações no sonho, Sim, reações na vida. Eu vou te mandar uma coisa. Manda um oi para mim depois aqui no Instagram. Instagram mesmo, tá? Tá Manda bom, um oi Dalila, me manda o que você disse que ia me mandar, tá. tá bom? Aí eu te mando. Obrigada por tudo. Te ajudei? Nossa, meu Deus, foi de Deus mesmo. Foi de Deus. Foi de Deus. Isso. Verdade, foi de Deus, porque eu entrei num campo espiritual mesmo. É, Como dizia Efésios 6, não é contra homens de carne e sangue que temos de lutar, mas contra os principados e potestades, contra as é, forças espirituais do mal espalhadas nos ares. toma cuidado, tá? Com as pessoas com quem você se relaciona, mesmo da igreja, tá Obrigada bom? por tudo. Se tiver alguém que você perceba que de alguma forma quer te calar, afaste-se, porque e não permita mais, tá bom? Obrigada. Então tá. Beijo grande para você, que Deus te abençoe, te proteja e te guarde de todo mal e restaure agora o que precisa restaurado e que já está sendo, tá bom? Então tá. Tchau. Beijo grande. Fique com Deus. Amém. Tchau, tchau. Vocês entenderam o que é não estar na nossa natureza? Bom, vocês entenderam, né? MPC é ciência, a gente trabalha com embasamento. Trabalhamos com isso até o fim, com as datas, com o que aconteceu e tudo mais, mas tem um momento que não adianta só trabalhar com, com a ciência. Em algum momento isso se torna irrelevante e pequeno diante de outras coisas infraquânticas, tá? A ciência ela é supraquântica. Dá para ver, dá para pegar data, e tem coisas que são infraquânticas. Não se vê, às vezes se ouve e não se sente. Pelo menos não se sente de uma forma consciente.
E agora eu entrego para Fabiana, que é dela, e ela vai. A gente já fez o que precisou ser feito. Ajudei vocês também? Ajudei vocês? Eu não sei porque eu acho que não tá vindo o comentário de vocês aqui. Ah, exatamente, foi ciência com o sobrenatural. Estou vendo aqui no YouTube, acredita? Não tá aparecendo os comentários de vocês aqui. Uhum. Espero que tenha ajudado vocês a entender um pouco mais, tá bom? E a vocês irem para a natureza de vocês, qualquer coisa que fuja da nossa natureza, não está na nossa essência e a gente adoece, tá bom? Beijo grande, que Deus abençoe, nos proteja, né? De todos os males, inclusive aqueles que estão nos lugares que a gente menos espera, nas igrejas, tá?